Amém? Diz assim a palavra do Senhor Deus: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Amém? Amado Deus, queremos louvar o teu nome, somos agradecidos pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos concede, de mais uma vez estar na tua casa, em tua presença, para aprender, Senhor, de ti da tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue falando conosco, nos ajudando e nos abençoando. Já ouvimos esta noite o Senhor de louvor e adoração ao teu nome, que tu és o Deus de milagre. E eu sei, Jesus, que o maior milagre que a humanidade poderia receber das tuas mãos é o milagre da salvação. O segundo maior milagre, Jesus, é a presença do teu Espírito Santo em nossas vidas, sem a qual os milagres não acontecem. O Espírito Santo continue nos abençoando, nos renovando. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos? Nós iremos a um salto aqui no tema que nós estamos trabalhando nas terças-feiras. Nós trabalhamos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e de maneira gloriosa nós vemos como Deus, de maneira ordeira, Ele vem trabalhando, Ele vem agindo na humanidade para cumprir os seus propósitos. E eu li esse texto no Antigo Testamento, mas nós vamos entrar agora no Novo Testamento, falando sobre a ação do Espírito Santo de Deus no Novo Testamento. Começando de Mateus e vamos até Apocalipse, Deus assim nos permitir. Mas eu volto nesse texto de Joel, capítulo número 2, os irmãos entenderem que Deus ele não trabalha de maneira desordeira, Ele não pula etapas, né? Ele trabalha de maneira paulatina, de maneira ordeira, e dentro de cada tempo Ele cumpre os seus propósitos e não pula etapa. E isso chama-se organização. Deus ele é organizado, Ele organiza toda a história da humanidade, Ele organiza todo o plano da salvação, e Ele organiza como esse plano vai acontecer e a maneira com que esse plano acontece. Ele vai revelando, à medida que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo como quem já teve a oportunidade ou já conseguiu ler a Bíblia aí, pelo menos uma leitura cronológica, né, de Gênesis a Apocalipse, eu já li, e a gente consegue ver essa construção, o plano de Deus em todos os aspectos. Ele termina um e entra no outro, termina um e entra no outro, de maneira ordeira, ele vai fazendo acontecer o seu propósito, o seu objetivo. E o livro de Joel, que nós lemos aqui nessa noite, esse texto, ele deixa isso claro, quando ele diz assim, e há de ser que depois de tudo cumprido, depois de toda a profecia acerca do Messias, ela estiver sido cumprida e o Messias cumpriu o papel ao qual ele foi designado para fazer, ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então, em tese, nós já sabemos que isso aconteceu, então a gente precisa fazer uma releitura. Enquanto cristão, esses assuntos não podem fugir da nossa mente nem dos nossos corações. Mas eu quero aqui, só para localizar os irmãos, trazer uma breve síntese daquilo que nós já passamos, e aí para trazer um esclarecimento, né? Eu sempre faço isso, eu intercalo com os obreiros do culto aqui. Na terça-feira passada, nosso irmão Pedro, ele trouxe uma palavra abençoada aqui, aquele testemunho também de bênção sobre a sua vida. Então eu quero aqui só trazer uma breve reflexão de tudo aquilo que a gente passou, de tudo aquilo que a gente comentou. Então nós temos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento desde o livro do Gênesis. Então nós temos aí dentro do Pentateuco, partindo da criação, a gente vê a forma como Deus trabalha na criação, o Espírito de Deus agindo na criação, Deus
falando, e o Espírito Santo de Deus agindo, dando vida às coisas, dando vida, produzindo nessa terra a partir da sua palavra. E aí ele chega no ápice da criação, na reunião, e aí ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e Deus cria o homem para coroar toda a criação. Então nós vemos a ação do Espírito Santo de Deus agindo no livro de Gênesis. No livro do Êxodo também nós vemos a ação do Espírito Santo, que depois da formação de uma nação dentro do Egito, Deus vai tirar esse povo como um forte ali no Egito, e o capítulo 12 do livro do Êxodo revela que Deus tira o povo de Israel como um forte, com um braço forte da terra do Egito, e vai caminhar com esse povo. Então, no livro do Êxodo, dentro do Pentateuco, a gente pode ver o Espírito Santo de Deus atuando como libertador, atuando como aquele que é provedor. Ele tanto liberta o povo de Israel do Egito, quanto ele também ele provê as necessidades básicas do povo no meio da caminhada. E a gente vê constantemente a manifestação do poder de Deus durante a leitura do livro do Êxodo, quando ele se manifesta a Moisés, quando ele se manifesta ao povo, aparecendo no Sinai, a santificação do povo após 3 dias, e a glória de Deus descendo naquele monte ali, e o povo fica apenas vendo de fora, Moisés entrando dentro daquela nuvem, sentindo, vendo a glória de Deus, vamos dizer assim, por dentro, né? A manifestação de Deus para livrar o povo de Israel quando ele chega no Mar Vermelho, na região chamada Piairote, que o significado beco sem saída, e de maneira maravilhosa Deus abre o Mar Vermelho, aquele povo passa a pés enxutos no nome do seu glorificado. Então o livro do Êxodo é exatamente assim, o Espírito de Deus trabalhando como libertador, provedor, aquele que está guardando o seu povo. Então Deus, irmão, jamais abandonou a humanidade. Falamos de maneira bastante sucinta, não vamos entrar no detalhe, né? Temos o livro da lei, o livro de Levítico, que é o livro da lei. O que é o livro da lei? O livro da lei é estabelecido para o povo de Israel, que seria uma regra básica para que o povo viesse a observar a lei. Tem ali escrito o decálogo, e essa lei ela vem com seus princípios moral, civil e religioso para serem observados pelo povo de Israel. O livro de Números também é o livro da contagem, por isso esse nome. O livro de Números registra pelo menos 2 vezes a contagem do povo de Israel e como esse povo aumentou desde a saída do Egito. Uma nova geração se formou durante toda essa caminhada, e o livro de Números ele mostra exatamente isso. Entre uma contagem e outra, para os irmãos terem ideia, Números capítulo 1, do verso 1 e verso 10, até o capítulo 26, do verso 1 ao verso 65, quando acontece a primeira e a segunda contagem. Entre a primeira e a segunda contagem passaram-se aí 38 anos. Números também é o livro que vai preparar o povo de Israel, uma nova geração, para entrar na terra prometida, que Deus havia estabelecido para o seu povo. E aí chegamos no último livro do Pentateuco, que é o livro de Deuteronômio. Isso aqui é um resumo, né? E o livro de Deuteronômio é considerado como o livro da segunda lei. Por que da segunda lei? O livro de Números, uma nova geração é contada, o novo povo é formado. A lei de Moisés, o decálogo, ele permanece em pleno vigor, mas quando o povo de Israel essa nova geração está para conquistar a terra, é quando o livro de Números ele é escrito. Ele traz toda a lei mosaica, o decálogo, vamos dizer assim, mas também agora é estabelecida uma nova lei para que esse povo, para essa nova geração entre nessa terra, e a maneira, e essa nova lei é como eles deveriam viver nessa nova terra, nessa Canaã que Deus preparou. Então a gente vê literalmente o cuidado de Deus, o zelo de Deus, em não apenas criar o homem lá no Gênesis, mas o cuidado que ele vem tendo com o homem, mesmo o homem no pecado, mesmo o homem distanciado por Deus, como Deus trabalhou de maneira gloriosa e poderosa para sustentar esse homem na sua presença, para conseguir trazer esse homem um pouco mais para perto de si. Então isso é um resumo aqui bem básico do Pentateuco. Então veja como é que Deus trabalha de maneira ordeira. Passou o livro de Deuteronômio, que eu queria destacar também que no livro de Deuteronômio tem também alguns conselhos, que o povo já deveria observar quando eles entrassem na terra. Depois os irmãos façam a leitura.
E dentro desse conceito, dessa nova lei, tem um pacto chamado Pacto Palestino, ou Pacto da Palestina. Está registrado ali em Deuteronômio, capítulo 11, do verso 3 ao 32, e Deuteronômio, capítulo 27, do 1 ao 30. Depois os irmãos leem lá, para que a gente não fique aqui apenas tratando de conceitos, mas seria interessante poder dar uma olhada. E aí encerrou o Pentateuco e Deus sempre cuidando do povo, Deus sempre trazendo esse povo, as mãos dele abençoando esse povo, porque volta e meia esse povo precisava de ser liberto por Deus, e Deus ia ali, entrava no meio do povo, aqueles que se levantavam profetizando maldição contra o povo de Israel. No caso de Balaão, quando ele levantava a sua voz para amaldiçoar o povo, ele falava: não, você vai abençoar esse povo aí, e o povo literalmente era abençoado. E resumindo no Pentateuco, é apenas essa aqui, rapidinho. E outro, aí entramos na história do livro de Josué, e vemos também o cuidado de Deus, porque Josué é o livro da conquista, e aquele homem levantado como um general, Josué é o livro da substituição, porque Josué vai substituir Moisés agora nessa nova empreitada para liderar o povo de Israel, e Josué é o livro da conquista. E como Deus caminhou, irmãos, com o povo de Israel na liderança de Josué. E aí, na liderança de Josué, o povo foi abençoado. Houve um contratempo em Josué, se não me falha a memória, no capítulo 9, quando Josué faz uma aliança mal feita ali com os gibeonitas, mas ainda assim Deus perdoou o pecado do povo. Teve um outro probleminha lá em Josué capítulo 7, quando Acã ele pega uma cuia e uma capa egípcia e leva para a tenda, ele não era para ter levado nada, era para ter destruído tudo. E os irmãos conhecem bem a história aqui. Mas como Deus guardou esse povo da maldição, como Deus guardou esse povo dos seus inimigos. Irmãos, e aí Deus não mudou. Isso nos faz a gente pensar de que a mão de Deus ela continua trabalhando em favor dos seus. A mão de Deus continua trabalhando em favor da humanidade. É a humanidade que não dá valor para aquilo que Deus faz, e não prestamos muitas das vezes atenção no cuidado e no selo que Deus tem para a humanidade, e isso pode ser transportado para os nossos dias hoje. O cuidado que Deus tem para com a minha vida e para com a tua vida, com a vida da igreja de modo geral. Então veja que de maneira organizada Deus vai trabalhando, ele não pula etapa. Então Josué é o livro das conquistas, é o livro de transição, porque Josué substitui Moisés, mas também é o livro da conquista. E quando chega lá no capítulo 24, a partir do verso 15, Josué chama o povo e começa a conversar com aquela nação, e aí ele aconselha que aquela nação permanecesse fiel a Deus, nos seus princípios, nos seus propósitos, e não abrisse mão de servir ao Senhor. E ele pega um mau exemplo da nação, do povo que ficou, que pereceu no Egito, porque serviram aos Baalins da vida. Entramos agora no livro dos Juízes, e vemos também no livro dos Juízes 13 juízes que Deus levanta para guardar o povo, para proteger o povo, para trazer livramento, para trazer libertação, para proteger esse povo. Só que o livro de Juízes vai registrar uma coisa, irmãos, que é basicamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Às vezes era necessário levantar um juiz, por quê? Porque o povo fazia o que queria, o que bem entendia, e se desviava da presença de Deus. Então era necessário levantar um líder, porque esse líder ele veio com um propósito: libertar o povo, como libertar da mão dos midianitas, dos filisteus, dos povos vizinhos que eram inimigos de Israel, mas por causa do envolvimento dessa nação com o pecado. E veja que em nenhum momento Deus abandonou esse povo, Deus continuou guardando esse povo. E quando ele agia de misericórdia, quando ele levantava sempre um juiz para libertar esse povo. Nós temos aí a história de Sansão, a história de Jefité e outros juízes que passou em Israel, e o último dos juízes que foi Samuel. E o livro de Juízes também podemos considerar que é um livro de transição, porque o livro de Samuel é o estabelecimento de uma função sacerdotal mais enfática. Porque Samuel ele resgata a história do povo de Israel, devido aos desvios do povo. Samuel sobe, vai reinar, vai governar Israel como juiz, e ali ele vai trazer durante 40 anos a presença de Deus para o povo, na observância da lei, nos cultos sacrificiais, na forma de adorar a Deus, trazendo sempre o povo debaixo das mãos do Senhor Jesus, nas mãos do nosso Deus. E o Espírito de Deus estava sobre a vida de Samuel. A Bíblia diz que Samuel crescia, ele foi chamado ainda muito novo para o ministério
profético, mas a Bíblia diz que Samuel ele crescia tanto em estatura, quanto também crescia em conhecimento, porque ele tinha o poder de Deus sobre a vida dele, ele guardava a lei e ensinava o povo a lei de Deus. E nós vemos também o Espírito Santo de Deus trabalhando através da vida de Samuel. Só que também o livro de Samuel, nós podemos considerar como um livro de uma transição ou uma mudança de governo, porque Samuel é o último juiz em Israel, e aí o povo agora começa a clamar por um rei, e veja a disparidade disso aqui, irmãos. Embora na lei Deus já havia falado que um dia a nação de Israel teria um rei, mas o povo precisava esperar o tempo de Deus, não precisava o povo se precipitar. Mas o povo se precipita, rejeita Samuel, e agora eles pedem que haja um rei. Aí Deus permite que Samuel unja Saul como rei de Israel, e Saul vai governar o povo de Israel durante 40 anos. Durante esses 40 anos, Deus também não abandona o povo de Israel. Deus continua guardando esse povo, protegendo esse povo. Então o livro do versículo de Samuel registra exatamente esse tempo em que a nação de Israel rejeita um governo teocrático, que no grego teo é Deus e cracia é governo, ou seja, é Deus governando os homens, a ordem parte diretamente de Deus, mas agora sai do governo teocrático para um governo monárquico, quer dizer, é o rei que vai mandar. Mas esse rei, ao se assentar no trono, ele tem todo o decálogo para observar. E durante algum tempo, Saul ali se desvia da presença de Deus. Deus abandonou o povo por essa rejeição? Também não. Então veja que esse resumo aqui já nos traz uma ideia de que é o homem pecando, se distanciando de Deus, mas Deus arrumando um jeitinho e puxando o homem para perto. Nunca Deus está assim com as mãos, empurrando o homem para o lado, como que rejeitando o homem, como que jogando o homem para escanteio. Por quê? Porque o plano da salvação precisava acontecer. E Deus ele vai trabalhar. E quem é que está trabalhando dentro dessa história bíblica aqui de maneira bastante resumida? Quem está trabalhando nisso é o Espírito Santo de Deus. Ele vem acompanhando esses homens. Ele vem acompanhando Samuel, ele vem acompanhando Josué, ele vem acompanhando Moisés, ele vem acompanhando Abraão lá atrás, ele vem acompanhando esses homens de maneira que se torna uma nação, e aí essa nação ela vai caminhando dentro dos planos de Deus, havendo alguns desvios, mas Deus vai lá e puxa de volta, traz para a presença dele, e ele cumpre os seus desígnios. Claro que quando Deus puxa, tem os prejuízos no meio do caminho, tem morte, tem derrotas, tem sofrimento, tem angústia, tem muitas vezes o sentimento de que parece que Deus abandonou, mas não é que Deus abandonou, é aquela questão do livre-arbítrio. A pessoa precisa voltar para Deus. Então, quando o povo voltar para Deus, Deus retomava o seu plano e a nação de Israel era abençoada, e nós vemos como Deus trabalhou de maneira poderosa aí. Saindo do livro de Samuel, Samuel também vai registrar o desvio de Salomão e a separação do reino do sul, reino do norte, e mesmo com essa separação, Deus não abandona o povo, mesmo que essa briga entre famílias, entenda isso, mesmo a briga de família, a separação do Estado de Israel em reino do sul e reino do norte, é uma briga de famílias, e essas famílias não se coadunam, não concordam com a outra, e aí vem a ruptura, reino do sul e reino do norte. Reino do sul, Jerusalém ficou com a sua, Judá ficou com a sua cidade principal, Jerusalém com a sua capital, e reino do norte ficou Samaria como Israel como estado, e Samaria como sua capital. E aí essas duas nações, são duas nações agora diferentes do mesmo povo, que vão ter caminhos paralelos, porém o reino do norte é completamente desviado, porque os seus reis que vão subir ao trono são homens ímpios, são homens que não têm compromisso com Deus. E aí quando o inimigo, quando eu leio a história de Israel, que a gente chega na parte em que o reino é dividido, o inimigo pode pensar assim: venci, acabou o plano de Deus, não tem mais o que fazer, porque se Deus tinha um plano de salvação para salvar tanto a nação de Israel quanto a humanidade, esse plano foi frustrado, porque o reino está dividido, e o reino dividido não subsiste. Engano de Satanás, porque aí Deus olha com mais cuidado, com um pouco de cuidado para a nação para o povo de Judá, e é exatamente esse povo, a partir dos seus reis, temente a Deus, que adorava o Senhor, que
trazia o povo à adoração, Deus fala, é com vocês mesmo que eu vou trabalhar, e a partir de vocês que eu vou começar agora a construir uma nova história. Mas Deus abandonou o povo do Reino do Norte? Não, eles ficaram espalhados pelo mundo devido aos cativeiros que aconteceram, porém Deus sempre os guardou, Deus sempre os protegeu e não permitiu que esse povo fosse totalmente destruído. Judá é preservado, o Reino do Sul ele é preservado. E dentro desse Reino do Sul, nós vemos como Deus, como o inimigo se levantou para tentar acabar de forma completa com a nação de Israel, enviando os cativeiros, o cativeiro babilônico que durou 70 anos, o cativeiro da Média e da Pérsia, onde se constrói toda a história de Esther, o cativeiro grego por Alexandre o Grande, e ele é dividido em pelos 4 reis da terra, que Alexandre o Grande não tinha herdeiro, e aí os seus generais que tomam conta do seu reinado, e aí é dividido, espalhado pelos 4 ventos da face da terra. E Deus esqueceu da promessa? Não. Por quê? Mas é uma maneira ordeira, e há de ser que depois de tudo isso que eu estou contando para os irmãos, que eu não terminei ainda, depois que tudo tiver cumprido, o Senhor vai derramar sobre toda a carne, porque até esse ponto que eu trago à igreja dentro desse contexto histórico, é importante os irmãos guardarem isso. Dá a impressão que esse povo eles são exclusivistas, só eles têm o direito da salvação, porque de fato era isso, e a coisa não vai expandir mais, vai ficar somente neles. Mas não, o plano da salvação era para alcançar a toda a humanidade. Aleluia. O derramamento do Espírito Santo que Joel está dizendo aqui não era para ficar limitado ao povo de Israel. Detalhe, eles não experimentavam o poder de Deus como nós experimentamos hoje de maneira individual, porque só quem tinha de fato a presença do Espírito Santo de Deus em suas vidas eram os reis, quando era colocado no trono pela direção de Deus, os sacerdotes, quando eles adentravam no lugar santo dos santos uma vez por ano, então eles eram capacitados para aquilo ali, e os profetas. E há uma diferença entre o profeta de hoje e o profeta do Antigo Testamento. Não vamos entrar na questão do detalhe em relação às profecias, aos profetas em si, mas há uma diferença, uma disparidade, porque hoje nós não temos profeta, nós temos um dom de profecia. Antigamente tinha os profetas, e os profetas, antes de falar qualquer sentença, eles tinham que primeiro consultar a Deus. E qual a diferença do dom de profecia? O dom de profecia a pessoa é tomada na hora pelo Espírito Santo de Deus, e ela fala porque ela primeiro ouve Deus falando dentro dela, né? E aí aquela voz soa e fala, e aí a pessoa fala. Isso é o dom de profecia. Agora os profetas do Antigo Testamento não, ele já estava com a palavra de Deus na ponta da língua, porque ele foi separado para aquilo. Então o profeta não podia ser mentiroso, porque, irmãos, detalhe, né? Uma pessoa que tem um dom de profecia, ela pode ser mentirosa? Pode. Ela pode pecar? Ela está sujeita a pecar. Não que os profetas não pecaram, mas ela pode ser usada, porque o dom em si não significa que a pessoa é mais santa que o outro. Muito pelo contrário. A Bíblia diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. Então aquele que tem um dom de profecia, preserve isso em nome de Jesus. Eu louvo a Deus que até hoje eu estou me regozijando do culto de domingo aqui, porque eu estava com saudade de ver o que eu vi aqui no domingo. Eu estava orando, eu falei: Senhor, faz tempo que eu não vejo isso acontecer. E domingo Deus bradou aqui nesse lugar. Quem estava no profecia sabe o que eu estou falando aqui. Então quem tem um dom de profecia, preserve isso. Dê ênfase a isso. Deixa Deus usar mesmo, porque a profecia é importante para a igreja, né? O dom da profecia é importante para a igreja. E o profeta do Antigo Testamento ele já tinha falado. Então o que ele falava acontecia. E aí se ele falasse alguma coisa sem que Deus mandasse, e aí ele era apedrejado, se a profecia não se cumprisse. Mas vamos caminhar aqui. Aí chegamos, Samuel livro da transição também, porque há essa divisão de reino, mas Deus não abandonou o povo, porque o Espírito de Deus continua guardando para a nação de Israel nessa história. Por quê? Por causa do plano da salvação. Não dá para falar do derramamento do Espírito Santo de Deus sem que a gente consiga entender o plano da salvação e como ele acontece na nossa vida, como ele acontece no decorrer da história na Bíblia. E isso aí os irmãos não vão encontrar, talvez ache algum livro aí de teologia sistemática, alguma coisa ou que conta a história da igreja, que insere mais ou menos o que eu estou falando para os irmãos aqui. Mas o que eu estou falando para os irmãos aqui é Bíblia, é extraído
ele senta de um lado aqui e o pecado do outro. Tem horas que eles estão envoltos tanto no pecado que eles estão lá em cima no pecado. Daí a pouco ele se afunda de novo em situações difíceis e aí clama a Deus e Deus socorre esse povo. Aí Deus resolve o problema, dá a vitória para o povo, vem a bênção, vem a prosperidade, mas aí vem as coisas do mundo, o povo se envolve de novo com as coisas do mundo e se desvia de Deus, se desvia da presença de Deus e aí clama a Deus, aí Deus vai lá e socorre. Irmãos, Deus é muito paciente. Deus ele é muito paciente. Se os irmãos pegarem a história dos 13 juízes, o pastor Elias está aqui, pode me ajudar? Se eu não me falho a memória, dá mais ou menos 400 anos do período dos juízes, em que o povo está assim, para lá e para cá, pecado e santidade, pecado e santidade. Irmãos, esperar 400 anos e não destruir o povo e formar uma nova nação, haja paciência. A gente não tem paciência para 4 dias, quanto mais 400 anos. É assim ou não é? Aquele desvio, aquela coisa, vai e volta. Mas Deus sempre, irmãos, agindo de misericórdia. Isso é a misericórdia do Senhor. O profeta Jeremias diz que a misericórdia do Senhor, ela se estende de geração a geração. Ele é longânimo. Então, se nós estamos vivos hoje, irmãos, se nós estamos aqui hoje, é porque a graça e a misericórdia do Senhor, ela tem nos alcançado. Jeremias diz que a misericórdia do Senhor é o motivo pelo qual nós não somos destruídos. É a misericórdia. Então nós vemos no livro de Juízes, toda essa história que temos da Bíblia, a misericórdia de Deus agindo em favor da humanidade. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, com certeza esse mundo aqui já tinha virado poeira. Já tinha acabado tudo. Aí entramos aqui no livro de 2 Samuel, que já fala que é o estabelecimento da monarquia, e a divisão do reino. Aí nós, depois que saímos de 1 e 2 Samuel, entramos em 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, onde registra o povo de Israel, tanto o reino do sul quanto o reino do norte, a diferença entre uma nação que serve a Deus e uma nação que não serve a Deus. Porque o reino de Judá, que era o reino do sul, com seus reis piedosos, eles experimentaram grandes livramentos. Já o reino do norte, não. O reino do norte, eles são levados cativos. Eles têm a sua prole, vamos dizer assim, miscigenada, porque na formação do povo samaritano veio exatamente o reino do norte por causa do pecado. Os cativeiros vão acontecendo. E aí, o reino do norte, eles vão perdendo a sua identidade como cristão. E é esse cuidado, irmãos, que nós temos que ter. Nós não podemos, diante de Deus, nós não podemos perder a nossa identidade como cristão. Mesmo vivendo nesse mundo, nós temos que fazer a diferença. O reino do norte, no reino do norte, eles perdem a sua identidade. Eles perdem a identidade, eles perdem a terra, eles vão adorar outros deuses, eles vão construir um templo no Monte Gerizim para copiar o templo de Jerusalém, porque não queria se misturar com o povo de Judá. E isso trouxe dissensão, isso trouxe confusão. Aquela conversa de Jesus com uma mulher no poço lá em Samaria, com aquela mulher samaritana, lá no poço de Jacó, aquilo ali tem um fundamento cultural e histórico muito importante, porque ali é duas nações, é um judeu falando com uma samaritana, e eles não poderiam se comunicar, porque literalmente criou-se esse ranço entre nações. Irmãos, Jesus ele veio para unir os povos. Deus ele sempre prezou pela unidade dos povos em si. É um pecado tanto separar o homem de Deus quanto separa o homem do homem, por etnias, por cor de pele, por raça. Eu não digo essas ideologias malignas que estão surgindo aí. Isso não. Nós amamos pessoas. O Evangelho é para amar pessoas. O Evangelho nos ensina a abraçar o pecador e dizer assim: venha como estás, mas não permaneça como está, porque a palavra ela tem que transformar. O povo do reino do norte, eles não conseguiam observar isso, eles queriam as suas próprias leis, queriam os seus próprios costumes, então eles se desviam da presença de Deus. Mas o reino do sul, nós vamos permanecer fiéis, homens piedosos. No livro de 2 Reis, a gente consegue enxergar a disparidade que há entre o reino do sul e o reino do norte, por causa dos seus reis, por causa dos seus comportamentos. Aquele que servia a Deus e aquele que não servia a Deus, e a diferença era muito grande, porque aqueles que serviam a Deus eram
eram abençoados, mas o que não servia a Deus estava enfrentando o cativeiro. E aqui eu abro um parênteses aqui, não para dizer que nós servimos a Deus, não passaríamos por luta. Não é isso não. Nós servimos a Deus, nós vamos passar por luta, nós vamos passar por problemas, vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por ansiedade, nós vamos passar por todo tipo de problema, mas nós não passamos sozinhos. Por quê? Porque o Espírito de Deus, Ele passa conosco, e Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas Jesus está com o quê? O Espírito de Deus está com o quê? Com aquele que anda debaixo do temor da palavra dele. Mas aquele que anda fora da palavra, aquele que anda à margem da palavra, ele é literalmente um marginal. E a gente tem uma característica de usar essa palavra a uma pessoa ruim, mas o que é um marginal? O marginal é um ladrão. É aquele que rouba, é aquele que apronta. O que é um marginal? É aquele que anda à margem da lei. Então, se ele anda à margem da lei, ele não é cumpridor da lei. Porque se ele é cumpridor da lei, ele não precisa andar se escondendo. Ele tem que andar, ele anda durante o dia mostrando a cara. Eu já tive, na casa que eu morava antes de casar com a Fabiana, tinha um rapaz vizinho nosso, que ele havia puxado o Carandiru. E ele ia, como a casa do meu pai era muito alta, ele morava do outro lado da rua, numa parte mais baixa, e a gente conhecia ele. E aí toda vez, infelizmente ele já faleceu, mas toda vez que esse homem saía na rua, ele ensinou para a gente, moleque, ele ensinou para nós um sinal. Ele falou assim: quando eu fizer assim, eu estou perguntando para vocês se tem cana na rua, ou seja, se tem polícia na rua, para poder ele subir. Por que ele não podia andar na rua? Porque essa polícia visse ele lá, trancava ele. Então, cansando de estar na área de casa ali, aí daqui a pouco eu ouvia assim um assobio, aí ele assobiava, a gente olhava e fazia assim. Aí quando a gente dava o sinal para ele, não, aí ele subia, ficava ali um pouquinho, mas não ficava 15 minutos só para tomar um sol, ou seja, estava preso dentro de casa, porque era um marginal, andava à margem da lei. Já o povo de Israel, o reino do norte, eles andavam assim, eles andavam à margem da lei. Por andar à margem da lei, eles só viviam de luta, constante luta, e poucas vezes Deus livrava eles de algumas coisas. Já o reino do sul, eram homens tementes a Deus. Então, irmãos, vamos aprender que para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e para recebermos de Deus o livramento, é necessário que nós andamos observando a palavra do Senhor. E na palavra do Senhor não tem articulação. Na palavra do Senhor não existe o mais ou menos, ou se possível, não. A palavra de Deus, ela é sim, sim, e não, e pronto, e acabou. Porque aquele que viver observando conforme a palavra de Deus, ele vai ter vida, ele vai ter a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele sempre caminhando. Vai vir luta, vai vir problema, ele não vai entrar no desespero, mas ele vai consultar ao Senhor, e a sua consulta não vai sair sem resposta. Deus vai dar a resposta e vai dizer: faz assim, 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 e você vai ser vitorioso. Porque é assim. Veja o exemplo de Davi. Davi, quando ele assumiu o reinado de Israel, ele vai para as pelejas. Davi nunca foi com uma guerra sem antes consultar a Deus. Senhor, eu vou contra os amonitas. Pode ir, Davi, eu vou te dar, porque eu já te dei vitória, eu já entreguei esse povo nas tuas mãos. É assim, irmãos, aquele que anda na presença de Deus, ele está numa dificuldade, ele clama por Deus, Deus ouve a sua oração e Deus ainda o orienta como fazer. Por quê? Porque anda na palavra de Deus e ele é orientado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que colocar isso nos nossos corações. Aí eu vou dar um pulo bastante grande aqui, sair do 1 Reis e entrar na história dos profetas, em que Deus usa agora homens. O interessante, irmãos, que cabe a gente aqui observar, que Deus sempre conta com homens. Deus sempre conta com mulheres. Você vai ver nos Juízes, Esther. No Juízes você vai ver Débora, melhor dizendo, Esther não. Na Bíblia você vai ver a história de Esther. Você vai ver mulheres anônimas que nem nome tem, mas que apareceram na história. Então Deus conta tanto com o homem quanto com a mulher. Deus conta tanto com o jovem quanto com o adolescente. Deus conta também com as crianças. Deus conta com todo mundo, para que esse plano da salvação não se perca no meio do caminho. Porque houve reis em Israel que se assentaram no trono que tinha apenas 8 anos de idade. Uma criança, mas orientado pelo Espírito Santo. Deus é o rei Josias, não é isso? Rei Josias, com 8 anos, Josias assume o trono de Israel. Mas ele é orientado por quê? Por tutores, por homens que recebiam a orientação de Deus, e aí esse homem orientava o rei, e ele fazia
criança, Deus orienta o adolescente, Deus orienta o jovem, Deus orienta o adulto, Deus orienta a irmã, Deus orienta o irmão, Deus orienta o ancião, Deus nos orienta. Basta que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a orientação de Deus. Mas o nosso maior problema, muitas das vezes, é que nós ouvimos de Deus alguma coisa que nós não queríamos. Aí é que está o problema. Aí quando Deus não faz o que eu quero, aí tem um problema aí. Não, mas nós temos que fazer, irmãos, a vontade de Deus. A vontade de Deus na nossa vida, ela é soberana. Aí Deus vai contar com quem agora? Com os profetas. E Deus vai começar a levantar homens: Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Naum, Sofonias. Esses homens são tomados pelo Espírito de Deus e são profetas de Deus para trazer a orientação de Deus para o povo. E esses homens profetizam juízos, esses homens profetizam que Deus vai dar livramento para o seu povo, mas profetizam também que Deus vai castigar a nação por causa dos seus pecados. Jeremias é levantado como um profeta para falar sobre o cativeiro babilônico, por causa do desvio do povo. A Babilônia havia sobre eles como um chicote, mas Deus não nos iria nos abandonar na Babilônia, a ponto de Deus levantar o profeta Jeremias e dizer assim: Jeremias, fala para o povo o seguinte, Jeremias, eles vão para o cativeiro na Babilônia, sim vão, mas eles vão descer para essa terra, mas diga para eles, orar pela paz dessa terra, porque essa terra tendo paz, eles também terão paz. Vocês vão para lá, mas é para plantar, vocês não vão ficar lá como parasita ou enjalado o tempo todo, não. Chega lá, vocês vão plantar, vocês vão construir, porque a minha mão vai acompanhar vocês e eu vou abençoar vocês. Resumindo, irmãos, na luta, na dificuldade, o problema que Deus nos coloca, ou que Deus permite, a mão dele nos acompanha para trazer livramento, para trazer despertamento, porque a luta é para nos trazer despertamento. E vê como é que Deus trabalha, partindo ainda do profeta Jeremias. Jeremias, pode dizer para ele que eles vão para lá, mas eu vou abençoá-los. Irmãos, na luta, Deus está nos ensinando alguma coisa. Na dificuldade, Deus está nos ensinando alguma coisa. Então, que os nossos olhos possam se abrir de maneira tal que nós consigamos entender que Deus, Ele não mantém o castigo por muito tempo, não. A ira dele dura só um momento. Mas, pastor, eu estou numa luta faz tanto tempo e eu não sei como sair dela. Mas você já perguntou para Deus o que é que você precisa fazer para sair da luta? Ou o que você precisa consertar na tua vida? Às vezes, muitas das vezes, nós temos que olhar no espelho e olhar dentro dos nossos olhos no espelho e pedir para que o Espírito de Deus faça uma sondagem no nosso coração, porque às vezes tem alguma coisa aqui dentro que não está agradando a Deus e nós precisamos colocar isso para fora, seja o que for. E a partir do momento que nós colocarmos aquilo que está no nosso coração para fora e colocarmos aos pés de Jesus, com certeza Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir a tua oração e Ele vai falar: agora sim, agora eu vou entrar em providência, porque você deixou tudo nas minhas mãos. Então deixe tudo, os teus pecados, as tuas dúvidas, os nossos pecados, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, deixe tudo nos pés de Jesus, porque Ele sabe o que faz, como faz, o que faz, e o momento de dar vitória é Ele que sabe, e o momento que você está passando não é para te matar. Alguns desceram para a Babilônia e pensaram: nós vamos morrer aí, nós vamos nos acabar aí, nós vamos definhar na Babilônia. Mas não foi isso que aconteceu, não, irmãos. Olha o exemplo de Daniel. Daniel é o maior exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. Esses homens entraram no cativeiro da Babilônia muito novos, mas esses homens passaram, saíram da Babilônia e entraram agora também no Império da Média e da Pérsia. Por quê? E Deus abençoou esses homens com milagres. Então, na luta, irmãos, é na dificuldade, na adversidade, em que Deus prova que Ele é conosco e nós vivemos os maiores e melhores milagres. Quando alguém pensou: vamos matar esses homens aí, cria um edito lá endemoniado, porque o rapaz orava 3 vezes ao dia, clamava ao Deus de Israel. Não, aqui não pode acontecer isso, não. Então vamos baixar o decreto aqui e vamos jogar uma cova do leão. Eu imagino Daniel agora caminhando rumo àquela cova e com a sua consciência limpa diante de Deus. Se eu viver bem, se eu morrer também, maravilha, vou encontrar com meu Deus. Mas ele estava disposto a morrer por aquilo que ele acreditava. O nosso maior problema é que nós vivemos o evangelho de facilidades e as pessoas hoje, muitos cristãos hoje, estão aceitando Jesus não por aquilo que Ele é, mas
pode. E se aquilo que Ele pode, Ele não me dá, então eu me decepciono com Deus. Não, eu adoro a Deus, nós temos que aprender a adorar a Deus por aquilo que Ele é. Rei dos reis, Senhor dos senhores. É isso que Ele é. E Ele é aquilo que recebeu o louvor, a honra, a glória e a adoração. É isso que Ele merece de mim e de você nessa noite. É tão fácil você conversar com um crente decepcionado. Me decepcionei porque alguém não é feio para mim. Me decepcionei porque a igreja não tem amor. Me decepcionei porque alguém falou isso de mim. Olha, irmão, chamaram Jesus de filho de Beelzebub. Chamaram Jesus de endemoniado. E vão fazer o que comigo, com você? Você espera ser recebido com tapete de ouro? Não vai não. Porque se tem uma coisa que o diabo tem, irmão, sabe o que é? É ódio do ser humano. O diabo, ele odeia o ser humano. Você nunca ouviu falar isso, mas ouça isso pela primeira vez. O diabo, ele odeia o ser humano. Ele te detesta. Se o diabo não dessa, meu gente, se ele me pegava no pescoço, ele moía. Tu está falando isso, porque eu estou entregando aqui ao diabo. E o diabo, ele te odeia. Mas tem pessoas, tem cristão, muitas das vezes, que levam o nome de cristão, que ele prefere morrer abraçado com o diabo do que abraçar a cruz. Porque o diabo é enganador. Ele mostra uma vida de facilidade. Ele mostra uma vida de libertinagem. A cruz não. A cruz é para negar-se a si mesmo. E negar a nós mesmos é difícil. Eu abri mão da minha vontade. É difícil. Aí o diabo aproveita essa coisa carnal que nós temos. E isso é da carne. E é natural, mas nós temos que vencer a carne. E vencer a carne é nos submetemos à vontade de Deus. Então nós temos que entender que quando nós estamos passando por luta, Deus está forjando o nosso caráter para nos aproximarmos mais dele, para que nós cheguemos mais perto dele. À medida que a luta vai nos moldando, nós temos condições de chegar mais perto dele, porque é na luta que nós oramos mais, é na luta que nós consagramos mais, é na luta que nós viajamos menos, é na luta que nós ficamos mais em casa refletindo. É sempre na luta, nunca é na bonança. É por isso que o sábio Salomão vai dizer assim: é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Ora, se você está numa festa de casamento ou de aniversário, você vai lembrar de quem morreu? Não. Mas no velório, como é que você fica no velório? Meu Deus, tão novo. E aquilo ali fica no teu subconsciente. Aí, normalmente, o curioso é sempre perguntar: mas morreu de quê? Eu estava atravessando a rua, foi atropelado. Aí quando você sai do velório, que precisa atravessar a rua, se você tinha o costume de atravessar no farol vermelho, você vai esperar 10 minutos o farol fechar, mas não atravessa no vermelho. Essa não é. Ele morreu, ele passou no escuro ali, foi assaltado. Você vai andar no escuro por um bom tempo e você vai ficar com medo de andar na rua à noite. Porque é isso, não, o fulano morreu assim, então tem que tomar cuidado. É assim ou não é, irmãos? Porque nós refletimos de acordo com o ambiente, nós reagimos de acordo com o ambiente. Então, se estamos numa festa, é só alegria, opa! Aí você vai lembrar de outra festa que você participou, que você tomou Coca-Cola doidado para São Paulo. Você vai lembrar de alguém que pegou um bolo de sorvete e colocou numa sacola e levou para casa, porque eu já vi isso. Eu já vi isso, irmão, em festa. Então, numa festa, você vai contar coisas de festas que você já passou. Você vai lembrar de Deus ali? Não. Mas no velório vai lembrar de Deus, porque ali é o fim da vida e ali é o caminho de todo mundo. Uma hora ou outra chega a sua senha, já era. E não tem pai, não tem mãe, não tem mulher, não tem marido, não tem vizinho, não tem ninguém que segure. E chamou, meu amigo, ó, abraço. E não tem idade, tem mais isso. Chamou, tchau. Jesus, mas eu amo a minha mãe, o meu pai e o meu filho. Eu também amo, é por isso que eu estou trazendo para cá, para perto de mim. Você fica aí. Você que lute agora. Nós temos que ter, irmão, esse cuidado de estarmos envolvidos com a obra de Deus, de estarmos envolvidos com a presença de Deus. Estamos clamando por um avivamento, mas hoje estamos aprendendo que esse avivamento ele vai vir. Mas depois que as coisas estiverem tudo no
seu devido lugar. Porque é isso que Joel está dizendo, que ia dizer que depois que tudo na minha vida eu consertar diante de Deus, tudo estiver cumprido, e aí eu estar na presença de Deus, perdoado e sendo perdoado, perdoando e sendo perdoado, buscando a presença de Deus, adorando ao Senhor, com os meus problemas, com meus amigos, meus vizinhos resolvidos, aquilo que mancha minha alma, o meu envolvimento com o mundo não ser mais evidente do que o meu envolvimento com a palavra de Deus, com a obra de Deus. Depois de tudo isso estiver consertado, aí sim experimentaremos um verdadeiro avivamento, um derramado do poder de Deus. Que avivamento não é apenas você vir na igreja, pular, gritar e falar línguas, não. Avivamento é um coração quebrantado e voltado para a palavra, porque a palavra produz avivamento, e avivamento é cura, avivamento é libertação, avivamento é renovação, avivamento é quebrantamento de alma, avivamento é quebrantamento de coração, avivamento é quando eu ouço a verdade e que aquela verdade me confronta, eu não vou questionar quem falou aquela verdade para mim, eu vou sentar, vou refletir e vou dizer, realmente eu preciso me consertar diante de Deus. Isso é avivamento. Não adianta levantar, bater palma, falar em línguas, falar em mistério e não ter um coração quebrantado. Isso pode ser um emocionalismo sim, mas nunca é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha onde há harmonia, ele trabalha onde há comunhão, ele trabalha onde há unidade. Então onde houver harmonia, onde houver comunhão, onde houver unidade, aí há a presença do Espírito de Deus, e aí ele trabalha de maneira gloriosa, aí acontece cura, acontece libertação, a igreja ora, Deus responde, curando, libertando, como nós estamos vendo, milagre aqui, nós oramos pelos enfermos, e Jesus já vai no hospital e tira, continua ouvindo esse dia no hospital. O que é isso, irmãos? É a unidade da igreja. Então precisa haver essa unidade. Então nós temos aí os profetas que Deus levanta, tomados pelo Espírito de Deus, e esses profetas, esses homens, eles têm um objetivo, é estabelecer o reino de Deus na terra, falar aquilo que Deus manda. Aí você tem o livro de Esdras, por exemplo, Esdras e Ageu, é o livro da reconstrução, em que o povo volta para as suas terras e começa a reconstruir. Nunca abandonaram a obra de Deus. Avivamento é isso, irmãos. Avivamento é quando nós temos saudades do que éramos e repudiamos o que somos. Porque como éramos, tínhamos uma facilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, tínhamos uma facilidade de obedecer a voz de Deus, questionávamos menos e adorávamos mais. Culto para nós era uma obrigação de semana, mas não era aquela obrigação de imposição, era pelo prazer de estar. Agora muitos têm colocado a mente, se der eu vou. Aí vem no domingo, uma vez por mês, às vezes na ceia, e aí chega aqui, quer pular, quer gritar, mas eu não senti nada de Deus. Claro, vai sentir como? Aparece quando quer, não está em comunhão. Eu não digo os irmãos que trabalham em horário que não dá para vir para o culto, isso aí que entende, Deus também entende, mas não dá para entender um crente, um cristão, que ele troca uma noite de culto por um jogo de futebol. Não dá para entender. Não dá para entender a mente de um crente, que ele troca uma noite de culto por uma novela. Não dá para entender. Não dá para entender como um crente que se diz cristão, uma pessoa que se diz ser cristão, servo do Deus Altíssimo, e que está clamando por um avivamento, ele fica maratonando série na TV e perde culto de domingo, perde culto de terça, perde culto de quinta, não vem no culto. Aí quando aparece, eu queria que Deus falasse comigo, e Deus não fala. Peraí, mas em quanto tempo na semana você parou para falar com Deus? Está vendo que nós precisamos reparar as arestas? Mas pastor, então não tem que orar, andar de joelho, não é que você tem que ir 24 horas por dia andar de joelho, não. Mas a tua mente tem que estar voltada para o trono da graça. E valorizarmos esse ambiente aqui de culto, porque isso aqui é onde Deus fala conosco. Aleluia, glória a Deus. É onde a igreja se reúne.
misturado. Porque estar junto é uma coisa, estar misturado é outra. Quando se fala de misturado, fala de unidade. O maior exemplo que a gente pode pegar aqui é a questão do purê de batata. A dona de casa que faz o purê de batata. Quando a irmã vai cozinhar a batata, a irmã procura as batatas tudo do mesmo tamanho. Não, essa aqui é menorzinha, não vai entrar não. Essa aqui é maiorzinha, vai entrar. Você separa por tamanho? Não, vai lá no mercado, pega a batata, joga dentro da panela, cozinha toda aquela batata ali. Não importa o tamanho dela, não importa o tamanho das batatas. Ali elas estão todas juntas, cozinhando juntas. Mas aí vai chegar o momento do purê. E o momento do purê é o quê? É o momento de amassar a batata. Então não importa o tamanho, depois que aquilo ali vira aquela massa, dá para separar a grande da pequena? Misturada é isso, irmão. A mistura, ela é homogênea. Ela não faz diferença. Ela não faz acepção. Ela traz unidade de maneira que quando olha, alguém fala, isso é um purê de batata. Tá, mas quantas batatas foram feitas esse purê? Não sei. Mas é um purê de batata. A mesma coisa é a igreja. Às vezes muitos falam, estamos juntos, irmão, mas não está misturado. Por quê? O misturar se eu estou junto, é aquele negócio, eu estou para todo instante, eu estou para todo momento que for necessário. Se é um culto, vou para o culto. Se é consagração, vou para a consagração. Se é um ciclo de oração, eu estou no ciclo de oração. Isso é estar junto e estar misturado. Agora tem uns que estão juntos só na ideia, só no pensamento. Mas nas ações, misturado significa estar junto, e misturado significa as nossas ações, elas serem coesas, elas serem igualitárias, serem iguais, que não pode haver diferença. Isso é estar junto, isso é estar misturado. E a igreja, nós precisamos viver essa unidade. Eu quero estar aqui dando uma pequena pincelada no livro de Mateus, eu já encerro. 2 minutos eu falo aqui. Já falei sobre os profetas, não vou detalhar muito. Para nós não perdermos o foco sobre a ação do Espírito Santo. E nisso tudo a gente vê a ação do Espírito Santo nos profetas. Deus usando profetas para corrigir, para chamar a atenção do povo, para prometer bênçãos futuras. Projeta para nós aí, por favor, Isaías capítulo de número 9, verso número 6. Veja que Isaías fala. A igreja pode ler 3, vamos lá? 1, 2, 3. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Isaías está profetizando no tempo presente, ele está dizendo assim, porque um menino nos nasceu, ou seja, já nasceu o menino. Já nasceu o menino? Não. 750 anos mais tarde é que essa profecia de Isaías vai acontecer. Aí nós entramos aqui no livro de Mateus. Vou trabalhar cada evangelho na sua particularidade, que é importante a gente fazer isso aqui. Cada evangelista, Mateus, Marcos e Lucas, João a gente vai deixar de maneira mais reservada, porque ele vai nos dar o ápice daquilo que eu quero, na direção do Espírito de Deus, trazer para a igreja. Mas Isaías está profetizando sobre o nascimento de Jesus, dizer assim, o menino nos nasceu. Profecia vai se cumprir cerca de 750 anos mais tarde. Aí nós vamos lá no livro de Mateus, capítulo 1, a partir do capítulo 1 de Mateus, nós vamos ver que cada evangelista, eles têm um propósito para escrever o seu livro. Então o livro de Mateus, ele é escrito para o povo judeu. E o judeu, como característica, eles estavam presos a muito mais a genealogias, a história dos seus antepassados. Então o que ele faz? Ele vai apresentar um Jesus de maneira que, para dar a origem desse Jesus, da onde que ele veio, a raiz dele. Então, resumidamente, não vamos aqui, depois vamos meditar na sua casa. Mateus ele vai se entender na genealogia, então a partir do capítulo 1, ele vai detalhar os nomes das pessoas que fazem parte da árvore genealógica do nascimento de Jesus. Ele vai trabalhar dentro aí, desde Abraão até o nascimento de Jesus.
São 14 gerações, ou seja, primeiro grupo de 14 gerações, que vai de Abraão até Davi. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, ou seja, mais um grupo de 14 gerações. Terceiro e último grupo. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, bota o 17 finalzinho, até Cristo, 14 gerações. Então são 14 gerações que Mateus vai trabalhar. E se você somar essas 14 gerações vezes 3, vai dar 42 gerações que Mateus está fazendo questão de trabalhar, porque a ideia dele é apresentar esse Jesus homem, esse Jesus que tem uma linhagem, ele tem uma história, ele tem uma cultura, ele faz parte da nação israelita, então ele nasce da tribo de Judá. E é importante guardar isso aqui, porque às vezes a pessoa fica presa na genealogia e esquece do cerne, do propósito da salvação. Não que Mateus ele vai desviar disso, muito pelo contrário, mas é a preocupação com que ele vai trazer Jesus para a presença, apresentar para a nação de Israel. Então essas 14 gerações têm fundamental importância, só que o que Jesus mais brigou entre os fariseus, e dentro dos fariseus isso era importante, e o que mais Jesus debatia era com um grupo de fariseus que eles tinham orgulho de observar a lei de Moisés, de trazer a sua árvore genealógica, somos filhos de Abraão, da descendência de Isaac, de Jacó, nós somos importantes aqui em Israel, e ficam presos às tradições. E eu só não se prenda com isso, porque agora está vindo sobre vocês agora um renovo, e vocês precisam abrir os seus olhos para entender que o que está entre vocês é maior que Abraão, é maior que Isaac, é maior que Jacó. Ele já existia antes da fundação do mundo e está no meio de vocês. Por isso eu peço a esse povo de pé nessa noite em nome de Jesus, e que nós possamos ir para casa com essa palavra no nosso coração dessa noite, que possamos trabalhar essa unidade. Se você nessa noite está aqui com algum problema, alguma dificuldade, entenda uma coisa: Deus não pula etapa. Vença o processo, que no final a vitória virá. Vai passar todo tempo o processo. Aí vai perguntar para Jesus, pergunta para Deus. Se eu for te dar uma resposta, ela não é nada animadora, em questão de tempo, porque a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como o dia de ontem que já passou. Ou seja, se eu falar para você esperar mais um dia, e vai que Jesus quer que você espere mais 1000 anos. O calendário dele não é nosso, amém? Mas vá para casa dessa noite para conseguir vitória em nome de Jesus. Aguenta o processo, porque a vitória está batendo na porta, e o nome do Senhor será glorificado. Soberano eterno Deus, eu quero louvar o teu nome pela tua palavra, Jesus. Que o teu Espírito Santo continue nos abençoando, nos renovando e nos fortalecendo. Senhor, abre a nossa mente, dá-nos entendimento da tua palavra, para que possamos viver conforme a tua palavra, que o teu Espírito Santo também coloque sobre as nossas vidas, ó Deus, esse conceito de organização, porque o Senhor não é Deus que completava, mas o Senhor é paciente, é longânimo, o Senhor é poderoso, e o Senhor não perde o controle das situações de nossas vidas. E como ministro da tua palavra, Senhor Jesus, eu quero ministrar uma bênção e a vitória sobre o teu povo. Nós já recebemos das tuas mãos a maior vitória, que é a salvação, Jesus. Mas há aqui aqueles que precisam de um milagre, que precisam de uma cura, que precisam de uma libertação. E eu creio no poder da tua palavra, que cura, que liberta, que transforma. Que esse processo, meu Deus, que os teus filhos vêm passando, Senhor, talvez já há alguns anos, e tem procurado, Deus, a medicina, tem procurado, Deus, recursos. E os recursos, ó Deus, humanos e até mesmo, Senhor, falharam, não são suficientes, mas o Senhor continua sendo Deus para operar milagre. E por isso nessa noite eu te peço, Senhor Jesus, derrama sobre esta casa uma unção de cura, derrama sobre esta casa uma unção de libertação, derrama sobre esta casa uma unção de milagre e de poder do teu Espírito Santo, porque nós estamos pregando sobre a ação do teu Espírito Santo, e tu continua agindo no nosso meio, Senhor, operando milagre. Visita os que estão enfermos, visita os que estão doentes, trazendo cura para o louvor e glória do teu santo nome. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos guarda, Senhor, com o teu sangue. É o que nós pedimos e a ti somos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, nosso Pai, a nossa comunhão, e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos.
e em todos permaneçam hoje e sempre juntos, vamos dizer amém. Irmãos, amanhã